Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar os comparativos e superlativos dos adjetivos em inglês. Comparative and superlative forms of adjectives in English. Bem, primeiro vamos entender o que são os adjetivos em inglês e como eles são usados na língua inglesa. Então, os adjetivos são aquelas palavras que vão dar qualidade. Como nós já sabemos, eles vão qualificar um substantivo. Numa frase comum, eles são utilizados de uma forma diferente do português. Por quê? Porque os adjetivos em inglês, primeiro, eles não têm nem gênero, nem número. Exemplo: beautiful girl e beautiful girls. A palavra beautiful, que é bonito ou bonita, é o adjetivo. Pois bem, esse adjetivo na frase do inglês, ele não fica no plural, ele não fica de uma forma masculina ou feminina. Então, você só vai saber o significado desse adjetivo, se ele está no masculino, no feminino, no singular ou no plural, de acordo com o substantivo que vem depois. No caso aqui, a palavra girl, que está no singular, vai dizer que a tradução é garota bonita. E no segundo exemplo, a palavra girls vai dizer que é garotas bonitas. Então, o adjetivo, que é beautiful, ele não teve uma mudança na sua escrita, porque no inglês o adjetivo não tem uma mudança de gênero ou número como no português. E a outra coisa diferente que nós temos que lembrar é que os adjetivos numa frase comum, os adjetivos em inglês vêm antes do substantivo. Então, o substantivo vem no final. O núcleo vai vir lá no final, ok? Bem, isso é numa frase comum, tá? Dos adjetivos. Mas hoje nós vamos estudar esses adjetivos em seu grau comparativo ou superlativo. E aí, para formar o comparativo e o superlativo em inglês, nós precisamos usar o adjetivo de acordo com as regras de cada tipo de grau que nós temos em inglês. Então, quando é que eu faço uma frase no comparativo e quando é que eu faço uma frase no superlativo? No comparativo, eu vou utilizar dois núcleos. Eu costumo dizer que eu comparo dois núcleos. Eu vou ter que comparar um com o outro, ok? E no superlativo, não. No superlativo, o que eu vou fazer é destacar algo ou alguém de um determinado grupo. Então, o comparativo é uma comparação entre dois núcleos e o superlativo é destacar algo de um grupo. Essa é a diferença básica para você pensar em quando fazer uma frase no comparativo ou quando fazer uma frase no superlativo. E aí nós temos os tipos de comparativo. O primeiro comparativo é o de igualdade. É quando eu quero dizer que duas pessoas, dois animais, dois objetos, dois lugares, eles têm a mesma característica. Então, como é que eu vou formar esta frase? Então, eu vou colocar o núcleo 1, ou seja, a pessoa, o objeto, o animal 1, o verbo que eu vou utilizar, normalmente em frases simples, eu utilizo o verbo to be, então o próprio is, are ou am. Eu vou usar o as, a partícula de igualdade as, o adjetivo normal que eu quiser usar, e o outro as antes do segundo núcleo. Essa é a formação da frase. E aí eu tenho alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Então, eu tenho aqui três garotos, né? Então, eu tenho Bob, Tom e David. E eu vou fazer um comparativo de igualdade entre eles. A primeira frase aqui, ó. Bob is as tall as David. Então, Bob é tão alto quanto David. Eu estou comparando Bob e David em uma característica que eles têm igual, que é a altura. E aí, eu utilizo a frase na afirmativa. Se eu quiser fazer uma frase na negativa,
passa a ser desigualdade. É a mesma frase, a mesma estrutura. Eu vou usar as, o adjetivo e as, só que eu vou ter uma frase na negativa. A construção fica na negativa. O exemplo que eu tenho aí entre os mesmos garotos que é Tom isn't as tall as David. Então, Tom não é tão alto quanto David. O as continua sendo usado na negativa, na desigualdade, só que nesse caso eu também posso usar o so as. Então, essa mesma frase, Tom isn't, iria ficar Tom isn't so tall as David. Na negativa, tanto faz continuar usando as ou utilizar o so as, ok? Então, esse é o comparativo de igualdade. Veja que eu tenho dois núcleos. Bob, eu estou comparando com David. Tom, eu estou comparando com David também, ok? O segundo tipo de comparativo que eu trago é o comparativo de inferioridade. Lembrando, como tem a observação aqui embaixo, que o comparativo de inferioridade ele é menos usado, ele é menos comum, ele é menos encontrado em frases, orações, em textos, tá? Porque as pessoas preferem falar mais, no caso do comparativo de superioridade. A pessoa prefere dizer que alguém é mais bonito do que dizer que alguém é menos feio que o outro. Então, esse comparativo de inferioridade, ele está como estrutura gramatical aqui, mas ele nem sempre é utilizado, nem sempre é escolhido, tá? Então, como é a formação? O núcleo 1, o verbo, a partícula less, que significa menos, o adjetivo normal, o than, que significa que, do que, e o núcleo 2. Aí é o que eu peguei duas garotas, Ana e Bia, e na comparação entre elas, eu digo que Ana is less fat than Bia. Então, Ana é menos gorda do que Bia. E é quando a gente percebe que há uma preferência de dizer que Bia é mais magra do que Ana, do que dizer essa frase, Ana é menos gorda que Bia. Então, o comparativo de inferioridade, ele existe na gramática, ele é menos usado, mas está aí a formação dele, ok? E agora vem o comparativo de superioridade. O comparativo de superioridade, ele tem uma formação diferenciada, porque no comparativo de superioridade, quando eu for pensar em dizer que alguém é mais do que outro, eu tenho que pensar no adjetivo em inglês, porque aí vamos ter três regras. Se o adjetivo for considerado curto, vai ser uma regra. Se o adjetivo for considerado longo, vai ser outra regra. E se o adjetivo for irregular, vai ser outra forma de fazer, tá? Então, vai depender do tipo de adjetivo que você vai construir sua frase. No de igualdade, desigualdade e inferioridade, não existe isso. O adjetivo fica normal lá na frase, você não modifica o adjetivo, não importa se ele é curto, longo ou irregular. Não importa. A partir daqui, do comparativo de superioridade, aí sim você tem que saber o tipo de adjetivo para poder fazer a sua frase. É aí quando entra o adjetivo curto, né? Quando o adjetivo é curto, e aí? Quando é que eu sei que o adjetivo é curto e o que é que eu faço com ele? Os adjetivos são considerados curtos quando eles têm uma sílaba, tá? Ou quando eles terminam em Y. E para ter uma sílaba, uma dica que eu utilizo muito é de dizer que normalmente o adjetivo vai ter uma ou duas vogais. Ele com uma vogal só, em inglês, com certeza ele é curto. E aí você pode usar essa regra. Com duas vogais é que tem alguns que são curtos e outros que são longos, tem que prestar atenção, tem que pesquisar, tem que procurar para saber se ele é considerado curto ou longo. E se ele tiver mais de duas vogais, ele é considerado um adjetivo longo. Então, exemplos de adjetivos curtos. Eu tenho aqui, ó, alguns adjetivos curtos que você vai perceber que a maioria tem uma vogal só e alguns têm duas vogais. Então, big, uma vogal, ele é curto, de certeza. Short, é a mesma coisa. Hot, é a mesma coisa. Rich, strong, eu tenho todos com uma vogal. Poor, eu tenho duas vogais, mas esse caso aí, ele é curto, de certeza. Fat, uma vogal só. Thin, uma vogal. Então, quando ele tem uma vogal, de certeza ele é curto, duas vogais, ele às vezes é curto, ele às vezes é longo, tem que dar uma pesquisada, tem que dar uma estudada. Aqui são exemplos de adjetivos curtos. Então, se você encontrar um desses adjetivos curtos, como é que você vai dizer que alguém é mais rico que outro? Ou que alguém é mais baixo que outro?
ou que uma cidade é mais quente que outra. Como é que eu vou fazer isso em inglês com adjetivos curtos? Bem, antes da gente ver com adjetivo curto a regra, a gente vai lembrar que o adjetivo longo é aquele que tem normalmente mais de 2 vogais, tá? E aí alguns exemplos aqui que eu trago são beautiful, expensive, handsome, intelligent, marvelous, jealous. Então eu tenho aí alguns adjetivos que, se você contar a quantidade de vogais que tem em cada um deles, você vai ver que passa de 2 vogais. Então, de certeza, eles são longos, ok? E um adjetivo irregular são aqueles que têm um formato diferente, né? Eles vão ficar de uma forma diferente quando eu for fazer a frase do comparativo de superioridade e do superlativo de superioridade também. E os que eu trago aqui, que são os mais comuns, são good, bad e far. Esses 3 adjetivos, eles vão ter um formato diferenciado, né? Para se fazer o comparativo de superioridade e o superlativo de superioridade. Mas vamos adiante. Comparativo com adjetivo curto. Então, se eu quiser dizer um comparativo de superioridade com adjetivo curto, como é que eu faço a frase? Vou colocar o núcleo 1, o verbo, o adjetivo, que é curto, vai receber ER no final, e o then antes do núcleo 2. Exemplos, eu peguei os mesmos garotos lá de anteriormente, do slide anterior, e aí eu tenho Bob, Tom e David, e aí eu vou dizer que Bob is taller than Tom. Tall é um adjetivo curto, então ele vai receber o ER no final, e o than para ficar Bob é mais alto que Tom. Então, tall é alto, taller é mais alto. Se eu fizer a frase Tom is shorter than David, a mesma coisa. Tom é mais baixo que David. Short é baixo. Shorter é mais baixo. E tem as observações das regras específicas, né? Se o adjetivo terminar em Y, você tira o Y, coloca I antes de colocar o ER. Então, vai ficar IER, then. E se o adjetivo terminar em consoante, vogal, consoante, repete-se a última consoante antes de colocar o ER, ok? Essas são as regras mais específicas. Bem, comparativo com adjetivo longo. Se o adjetivo for considerado longo, como é que eu faço o comparativo de superioridade? Eu coloco o núcleo 1, o verbo, o more, o adjetivo normal, o then e o núcleo 2. Exemplo aí, eu tenho Lia e Sarah. E aí eu vou dizer que Sarah is more beautiful than Lia. Então, Sarah é mais bonita do que Lia. Lia is more intelligent than Sarah. Então, Lia é mais inteligente do que Sarah. Como o adjetivo é longo, eu usei o more antes e o than depois. Ficou mais que, ok? E o que é que acontece com o comparativo de adjetivos irregulares? Os adjetivos irregulares vão ter uma escrita diferenciada, como você pode ver aqui abaixo no slide. Good vai ficar better ou better. Bad vai ficar worse. E o far vai ficar farther, que pode ser escrito de 2 maneiras. Pois bem, quando eu vou fazer uma frase para dizer quão bom que a pessoa é melhor, então vai mudar totalmente a escrita, como o caso aqui do inglês, né? English is better than Portuguese to study. Então, o inglês é melhor que português para estudar. Tá? Então, eu usei aí um adjetivo irregular, que é o good, então ele muda, ele modifica a escrita. Por isso que ele é considerado irregular. Ele não entra em nenhuma das regras anteriores, ele vai modificar a escrita. E aí eu tenho que estudar, né, para memorizar essa nova escrita de cada adjetivo. Bem, aqui a gente fecha os comparativos, como você pode ver, em todos os casos, tivemos um núcleo sendo comparado com outro núcleo, uma pessoa com outra, o inglês sendo comparado com o português e assim por diante. E entramos no superlativo de superioridade. O superlativo de superioridade também vai precisar do tipo do adjetivo. Se o adjetivo for considerado curto, é feito de um jeito. Se for considerado longo, é feito de outro jeito. E se for irregular, muda a escrita.
Lá atrás, né, no vídeo, eu falei que o adjetivo curto é aquele que tem normalmente uma ou duas vogais. O longo é aquele que tem mais de duas vogais. Às vezes, duas vogais ou é curto ou é longo. É onde pode se confundir, aí você tem que estudar, procurar, pesquisar. E os irregulares, que são os mesmos, só que muda a escrita agora para o superlativo. Então, são good, bad, far, que são diferenciados. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho como é que fica a escrita deles para o superlativo. E nós vimos também lá no início que o superlativo é quando eu quero destacar algo de um grupo. Então, como é que eu vou fazer um superlativo com adjetivos curtos? Eu vou colocar a pessoa, ou animal, ou objeto, que eu vou destacar na frente, mais o verbo, né? O verbo normalmente continua sendo o verbo to be, claro que tem frases diferenciadas que você pode usar outros verbos, mas para uma frase comum, simples, a gente usa o verbo to be, mais o artigo the, que é o, a, os, as, então é o destaque que eu dou, ele é o, né? Ele é a mais bonita, ela é a mais bonita e assim por diante. E o adjetivo, como ele é curto, eu vou acrescentar est no final para dar aquele mais nele, né? E o grupo no final a que ele pertence. Então, eu tenho um exemplo aí, ó, Sam. Então, eu tenho aí 5 garotos. Sam é o último. Ele é o mais baixinho. Então, como é que eu destaco ele do grupo todo? Eu vou dizer Sam is the shortest boy. Então, Sam é o garoto mais baixo. E aí, no final, eu posso até acrescentar of the group, of the class. Então, Sam is the shortest boy of the class. Então, Sam é o garoto mais baixo da sala de aula, da classe. Então, eu posso também especificar o grupo em que ele está inserido no final, tá? Mais um exemplo aí dos 5 garotos. Fred is the tallest boy. Então, Fred é o mais alto. E para dizer o mais alto, como é um adjetivo curto, eu uso the e eu uso st para dar esse mais, para dar esse up aí, tá? Então, Fred é o garoto mais alto. As mesmas exceções que nós temos com o comparativo, nós temos aqui. Então, se o adjetivo terminar em y, tira o y, coloca i, antes de colocar o st. E se o adjetivo terminar em consoante, vogal, consoante, repete a última consoante para poder colocar o est. A mesma coisa do comparativo. Se o adjetivo for longo, o que é que vai acontecer? Ele já é grande o suficiente, então eu vou colocar antes dele o the most, que é o mais, a mais e assim por diante. Então eu coloco o destaque, o verbo, o the most, o adjetivo normal e o grupo em que ele está inserido. Então, mesmo exemplo ainda, continuando com os mesmos garotos, eu agora vou falar de Tim. Tim é o primeiro. E eu digo que Tim is the most intelligent boy. Então, Tim é o garoto mais inteligente do grupo aí. E Fred, que é o segundo, is the most popular boy. Então, Fred é o garoto mais popular, tá, do grupo. Então, eu usei the most porque o adjetivo é longo. E os adjetivos irregulares, como é que eles ficam, né? Mais uma vez, eu tenho os adjetivos good, bad, far. E aí eles vão ficar, good fica best, tipo the best. O bad fica worst, tipo the worst. E o far fica farthest, também com duas escritas. Exemplo aí, pizza is the best food of the world. Então, pizza é a melhor comida do mundo. Eu peguei algo, um destaque, que é a pizza, e destaquei das comidas do mundo. Então, eu destaquei de um grupo. Então, eu usei aí o adjetivo irregular good, né? Então, eu coloquei the best, o melhor ou a melhor, ok? Bem, basicamente é isso, mas nós temos aí, né, e pedimos que façam sua inscrição no canal, né, que dê um joinha aí, um ok, né, um like aí para quem gostou do vídeo. E é isso aí, até a próxima, até o próximo assunto. Espero que tenham gostado. É isso aí, até mais.